Voltamos a falar de inflação por aqui. Ela subiu acima do esperado pelo mercado no mês de maio. A alta mais forte, principalmente do item alimentação em domicílio, reduziu o impacto negativo da deflação em combustíveis. Quem conversa conosco é a editora da Broadcast, Carla Espotorno, que aparece aqui na nossa tela. Carla, veio um pouquinho acima do esperado, 0,58. Projeções Broadcast indicava 0,55. Como é que reagiram os economistas a essa pequena surpresa? Bom dia. Bom dia. Pois é, quando a gente fala de surpresa e surpresa para mais e inflação, a reação geralmente não é muito boa, né, Gabriel? Então, o que a gente vê agora, em tempo real, no mercado de juros futuros, lá na B3, é uma alta leve, mas é uma alta nas taxas dos contratos de depósito interfinanceiro de curto prazo. Quando a gente olha aí o contrato para janeiro de 2027, a gente está vendo aí uma alta entre 0,03 e 0,04 ponto percentual na taxa desse contrato. Quando a gente olha os outros contratos de prazos intermediários ou prazos longos, a gente vê uma queda por conta de cenário global, tudo que vocês vêm falando nessa manhã aqui, sobre como é que estão aí os mercados globais nesse novo capítulo de guerra contra o Irã. Mas, enfim, inflação para cima, uma surpresa positiva, em vez de o 0,55 calculado pelo Projeções Broadcast, veio esse 0,58, acaba tendo uma reação não desejada nos juros futuros, juros para cima. Quando a gente olha também o IPCA acumulado em 12 meses, que teve uma alta de 4,72%, a gente também teve uma surpresa para cima. A mediana do Projeções Broadcast indicava que nessa medida o IPCA ia subir 4,68%. Lembrando, né, Gabriel, que a meta do Banco Central para a inflação, ou seja, a meta que ele tem como norte para tomar as decisões de política monetária, tem um teto de tolerância de 4,5%. Então, quando a gente olha a inflação em 12 meses, 4,72 está aí bem acima. Certamente esse dado vai ser usado na semana que vem, quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne e toma uma decisão aí sobre o próximo passo sobre a Selic aqui no Brasil. Além desses dois dados que surpreenderam e não foi uma surpresa muito boa, tem um outro dado calculado pelos analistas a partir da pesquisa do IBGE, que é o índice de difusão. E segundo os analistas da Terra Investimentos, a difusão agora no mês de maio foi de 65,3%. Ou seja, tem uma alta de preços e uma alta de preços espraiada aí pelos mais de 300 produtos olhados, né, pelo IBGE, pela pesquisa do IBGE. Então, isso não é uma boa notícia. O que fez, teve a maior pressão de alta foi, como você falou, a alimentação em domicílio. Em vez de alimentação em domicílio desacelerar, como se esperava, né, que o índice geral, né, desacelerasse, a gente viu na alimentação em domicílio uma alta um pouquinho maior do que a alta do preço observada lá em abril. A alimentação em domicílio subiu 1,65 no mês de maio, sendo que em abril tinha subido 1,64. Com isso, o grupo alimentação, que inclui alimentação em domicílio e fora de casa, teve uma contribuição positiva de 0,29 ponto percentual em cima aí desse índice cheio, dessa variação cheia do IPCA. Com isso, acabou neutralizando aí um pouco o que poderia ser uma surpresa boa para o IPCA e para quem pensa política monetária, que foi a deflação do grupo de transportes. Em abril, o grupo de transportes tinha subido 0,06, agora tem uma deflação, os preços caíram 0,46%, muito por conta dos combustíveis, né? Tanto por uma questão de programas de medidas tomadas pelo governo no Brasil, mas principalmente por essa desaceleração muito forte que a gente viu no petróleo, tanto lá no mercado futuro de Londres, quanto no mercado futuro de Nova York, uma queda forte aí do pico, né, de preços do petróleo por conta da guerra contra o Irã.
Agora é a gente continuar acompanhando esse mercado para ver como que o combustível aqui no mercado interno se comporta, e de que forma que esse comportamento de preços pode contribuir ou não, para segurar um pouco a inflação aí, né. Os analistas falam divergem bastante sobre para onde que vai o petróleo, se aproxima do 100, se fica mais perto aí dos 80 e pouco, 86 que a gente estava vendo mais cedo, no mercado hoje, mas com guerra contra o Irã, Estados Unidos, Israel, e o governo iraniano, a gente já aprendeu, né, Gabriel, que não dá para cravar muita previsão, né? É muita imprevisibilidade lá com eles. Com certeza. Inclusive, comentávamos com o nosso analista sênior de internacional nesta semana, o Carla, que Donald Trump disse 37 vezes que estava próximo de um acordo com os Estados Unidos, ou estava com o Irã, estava prestes a fazer um acordo com o Irã. Então, foram muitas ocasiões em que gerou-se a expectativa do mercado e, no final das contas, a gente não teve acordo algum. Há uma, talvez, Sim. mais força nessa tese de que nos próximos dias saia efetivamente um acordo, afinal, o Irã já está dizendo que estamos próximos, talvez, de termos gerais deste acordo preliminar, mas aguardemos. O mercado hoje, vamos ver como reage. Até uma próxima, minha cara. Um bom dia a você. Bom dia, Gabriel, e bom dia a todos que assistem. Valeu.